Hoje eu estou conversando com a pesquisadora de cinema negro no Brasil e na diáspora, Janaína Oliveira. Janaína, para a gente retomar aqui o nosso papo, eu tenho um vídeo aqui. Fazem 6 anos que eu vim pela primeira vez no centro da cidade, aqui no Rio, né? E eu vim por causa do cinema. E a primeira vez que eu saí do país foi para Cabo Verde, junto com Janaína, com outras realizadoras negras também. A gente foi para um festival de cinema no Dia de Zumbi, no 20 de novembro do ano passado. Dia da Consciência Negra, do ano passado. E o cinema, assim, tem me feito, assim, circular e ir para uns lugares, assim. Eu sou de Nova Iguaçu, né? Então, era isso, né? Ir pro cinema era roupa nova, sapato novo e tal, era toda uma questão. E eu acho que circulando, assim, e essa coisa rápida, né, que você falou, da política, do Lula, enfim, de tudo isso, assim, de estar hoje na PUC estudando, enfim, de ter circulado, ter tido esse acesso, né, lá em Nova Iguaçu, de ter projeto Ponto de Cultura, né, então eu sou fruto dessa política de ponto de cultura, da gestão de Gilberto Gil. Então tudo isso foi o que fomentou esse olhar. Então a escola era o lugar que eu escapava de toda a vulnerabilidade social que estava me imposta. Não era um lugar de eu conseguir referência, de como as crianças brancas da classe média vão para a escola em busca de referência. A gente ia para escapar da gravidez, que, né, na adolescência, escapar das drogas, do tráfico, da morte. Então, o cinema foi um lugar que eu não fui escapar. Foi onde eu busquei as minhas referências. Então, hoje, assim, eu vejo o cinema, assim, como mais do que um sonho. Esse sonho meio que sem... Quando eu vou nos debates de cinema, isso me incomoda muito. O cineasta que fala do sonho. Ah, o cinema é um sonho. Uma coisa sem... né? E pra mim, cinema é uma parada tão séria, cara. Criar imagem, jogar imagem no mundo. O que isso cria de sentido, traz de realidade pra gente. A gente conhece coisas a partir disso. Então, Janaína, como a gente falou no bloco anterior, apesar de toda essa dificuldade, da falta de acesso, da falta de representatividade, as mulheres negras, cineastas jovens negras, estão mandando na cena do cinema negro, e a prova disso é a fala aqui da Yasmin, que a gente acabou de assistir. Não é isso? Isso é um momento, né, que a gente, um fenômeno contemporâneo desse estado atual, né, do cinema negro no país, que eu acho que é muito promissor, apesar de todo o contexto nefasto que a gente está inserido agora. Algumas coisas, né, ao longo desses últimos anos, elas foram construídas, né, no âmbito tanto da militância, no sentido de se a gente pensar no papel fundamental do Zósimo e dos encontros, e desses lugares do encontro do cinema negro ter realmente funcionado como um lugar de encontro, como o próprio nome diz, mas também de inspirar uma geração de realizadores que agora está aí nessa faixa dos 20 e poucos anos, como é o caso da Yasmin, a pensar o audiovisual negro, a pensar essa presença essa representação. Essa fala da Yasmin, ela é muito bacana porque ela traz alguns aspectos, né, que a gente precisa pensar nessas transformações que a gente viveu nesses últimos 14 anos, que são inegáveis. Não é? E que fazem a diferença. Não, são fundamentais. Você não pode falar de algumas coisas nesse momento, você não pode pensar essa juventude, tanto a juventude negra, mas ou a juventude que está nas escolas, que está ocupando as escolas, que tem uma outra percepção da educação, sem pensar que está na universidade, sem pensar nesse processo político, né? Quando eu comecei a resgatar a história do cinema negro, eu disse que é uma história atrelada à luta do movimento negro. A luta do movimento negro é uma luta do cotidiano, da vida, da história, não é? Para, de algum modo, dialogar com esse passado escravista, que é um passado do ponto de vista da lei, mas é um cotidiano do ponto de vista das mentalidades. A gente tem uma sociedade, a gente está imerso na sociedade que tem uma mentalidade, uma cultura escravista, sim. Então, assim, é lidar com tudo isso. Então, esses 14 anos, e aí do governo Lula e depois, né, do governo da Dilma, do ponto de vista da questão racial, ainda que com problemas e algumas coisas que não andaram, teve um lado que foi fundamental, que é o lado da educação.
E o lado da educação impacta diretamente nessa geração que a gente vê aí transformando esse cenário contemporâneo do cinema negro e as mulheres. Porque é isso, né? A gente vê que na pesquisa que eu faço, eu me pergunto, né, sobre a presença das mulheres no audiovisual, das mulheres negras no audiovisual, não só no Brasil, mas de um modo geral no mundo. Quer dizer, há uma conexão. Uma das coisas que você percebe é que as mulheres começam a fazer cinema, por exemplo, pensando nas mulheres africanas, nas mulheres do Caribe, né, mulheres negras, né? Elas começam a fazer cinema depois de passar por algum processo formativo, seja ele qual for, seja uma escola livre de cinema, como no caso da Yasmin, seja no caso uma faculdade, seja um curso. De algum modo, o acesso à formação, ele é um elemento fundamental para aquelas populações, para aquele grupo que historicamente está, digamos assim, abaixo, né, da escala. A margem do processo. Né? E as mulheres negras, elas são historicamente à margem da margem. Né? Se você for pegar, por exemplo, os dados do PNAD, da Pesquisa Nacional Domiciliar, que o IBGE faz para pensar a renda das pessoas, então você vê assim, é mais ou menos o número é esse, né? Um homem branco ganha em média R$ 1.400, uma mulher branca ganha 1.300, um homem negro ganha 700, 800 e uma mulher negra ganha R$ 400. Ela está na base da pirâmide. E essa base está nas relações sociais também. Então, do ponto de vista da representatividade nas telas, né, o GEMA, que é o grupo de estudos do IUPERJ, né, que trabalha com essa questão de gênero e raça, fez uma pesquisa pensando a produção de cinema de 2002 a 2014, pensando a participação racial, né, e de gênero. Então, quando você vai ver, lógico que eles trabalharam com cinema de grandes bilheterias, tem todo um recorte aí, mas vale. Se a gente pensa que, do ponto de vista, não existem, o número de diretores negros é mínimo e o número de diretoras no filme de longa-metragem é inexistente. Roteirista, a mesma coisa. Quando passa para frente da tela, a percentagem da representação negra de homens e mulheres é menor, sendo que a das mulheres negras é menor ainda. É isso no mundo, né? Sim, de um modo geral. Né? Existem outras formas. Os arranjos produtivos fora do Brasil, eles operam diferentes, mas a gente consegue ver essa escala de uma subrepresentação de um modo geral. Né? E aí, nesse processo, você vê que tem aí essa geração, que é uma geração que está saindo desses cursos, da faculdade, que tem uma outra relação com o mundo digital, que é resultado das também de uma política mais inclusiva. Exatamente, né? Mas é inegável, né? A descentralização, né? Quer dizer, eu sou da época que as pessoas que moravam no interior tinham que vir para as capitais estudar. Né? Hoje em dia você tem uma faculdade de cinema no Recôncavo Público Federal, que é o FRB, no Recôncavo da Bahia, sabe? Que tem aí? Por exemplo, tem um coletivo que sai daí, um coletivo de cinema que se chama Tela Preta, que faz parte dessa geração que vem transformando e movimentando o audiovisual, né? Então, você tem todo esse processo. E aí, um dado curioso, eu diria feliz, é melhor a palavra, que nesse processo, né, que resulta aí tanto, né, politicamente, dessa transformação política, né, políticas de inclusão e de acesso e permanência na escola, na universidade, e o processo mesmo do caminho da trajetória do cinema negro no país, aí tendo o Zósimo como essa figura central, catalisadora, que vai proporcionar esses encontros, você tem uma geração de realizadores negros e negras que afirmam o cinema negro, que fazem isso. E aí, do ponto de vista da produção, nos últimos 5 anos, eu diria que os filmes que se destacam, é claro que você vai ter um monte de gente, né, de meninos fazendo filme, de jovens, enfim, homens fazendo filme, mas há uma efervescência, há uma primavera feminina negra nesse sentido. A que você atribui a isso? Né? Eu acho que a gente está vivendo esse momento único, que se a gente tivesse mulheres negras mais tempo na escola, mais tempo fazendo coisas, entendeu? Mais tempo, a gente teria isso acontecendo há mais tempo. Eu acho que é o resultado desse processo. É um momento que é pela primeira vez na história, você tem tantas pessoas negras. Mas essa oportunidade está sendo dada para meninos e meninas. E por que elas estão se destacando? Você ousaria Mas é porque eu acho que mesmo na história do cinema negro brasileiro, os meninos, vou botar assim, tiveram sempre, digamos assim, à frente. É muito recente
que aí também tem a ver com essa estrutura da sociedade, a participação das mulheres negras. É muito recente. Pensa assim, se a gente fizer, né, um flashback da mente, né, dos eventos que a gente foi de cinema nos últimos anos, quantos filmes você vai ter de realizadores, né, de homens negros, né, sejam eles africanos, afrodescendentes, eles são sempre a maioria, porque o cinema ele repete a estrutura que está nesse mundo que a gente vive, né? É um mundo branco, machista e heteronormativo, né? Exatamente. Então, quem chega nesse mundo mais perto, os homens negros chegam mais perto. Então, você vai ter, se você for pensar o próprio cinema africano, que, enfim, a gente fala assim no singular, mas, né, hoje em dia é uma infinidade de possibilidades e representações, não tem uma coisa singular, assim, única, mas majoritariamente, enfim, grande parte são homens. Né? A trajetória das mulheres também só vai começar posteriormente. Então, o cinema africano ele começa a ser produzido nos anos 50, 60. Você vai ter a primeira realizadora negra a fazer um filme de longa-metragem em 75, que é a Safi Faye, senegalesa, que vai fazer esse filme como? Depois de um processo de formação também. Ela conhece o Jean Rouch, depois ela vai para Paris estudar, e aí começa a fazer filme. Quer dizer, e assim você vai ter uma série de realizadoras que vão surgir, por exemplo, em Burkina Faso, também depois que surge a primeira escola de cinema. Então, acho que é esse o processo, né? Quebrar essas barreiras. E aí a gente vive esse momento feliz, onde você vê mulheres, né, articuladas em torno do audiovisual. É muito curioso, porque não é só a questão do filme, dos filmes que estão sendo feitos. Existem aí grupos coletivos de mulheres que se pesquisam, se mapeiam. Tem pelo menos 3 iniciativas em curtas de mulheres negras no audiovisual, de mapeamento dessas mulheres, na academia, né? Agora a gente vai ter, né, o lançamento da Associação de Profissionais do Audiovisual Negra e a diretora, né, enfim, a presidente dessa associação é a Viviane Ferreira, que é uma realizadora negra, fruto desse processo, né, discípula do Zósimo. Então, quer dizer, a gente está vivendo um processo Dia de Jerusa, o curta dela, sucesso aí fenomenal, em vários festivais. Um filme fenomenal. Enfim, Janaína, chegamos ao final. Obrigada. Queria te dizer que deixa muito feliz ter você aqui, acompanhar o teu trabalho, saber o que você tem feito, o que você representa e a contribuição que você tem dado para esse movimento e que alegra todos nós, principalmente eu, que sou uma pessoa do audiovisual. Fico feliz em ver mulheres como você que estão aí produzindo e pensando e dando essa contribuição para todos nós. Muito obrigado. Eu que agradeço. Feliz de estar aqui. Eu conversei com Janaína Oliveira e se você perdeu parte dessa entrevista, é só acessar www.alerj.rj.gov.br ou cultine.com.br. Obrigado pela companhia e até o próximo encontro. Eu te espero. Mãe de leite, babá, mulher, gente negra. Nasci mulher negra, me fizeram homem branca. Me castraram, me impediram de ir. Mas não vou compactuar-me com isto. Vou gritar, soltar minha voz e me fazer livre para continuar a ser mulher negra.